Filosofia e modo de convencer é o tema que nós estamos tratando nesse terceiro bimestre, o capítulo 4 do livro de vocês, né, da disciplina de filosofia. Dando continuidade ao que nós tratamos na última aula, a gente viu a cena daquela creche, onde se tinha a mídia, por exemplo, na cena passada, que foi proposta como atividade, dizia que as pessoas que trabalhavam naquela instituição, elas eram estrupadoras, né? Ela abusava sexualmente as crianças, né? E que 10 anos depois foram, né, desmentido, era uma mentira imposta pela mídia e que as pessoas sofreram as consequências. Então, as pessoas foram convencidas de que estava acontecendo uma situação real, só que era inverídica. A televisão ela pagou uma multa para as vítimas, né, para os donos da creche, que tiveram as casas depedradas. Não sei se vocês lembram disso, né, mas foi justamente isso que tratamos na última aula. Continuando a leitura na página 40, diz o seguinte, e aí quem tiver com o livro, por favor, no primeiro parágrafo, vou até pedir que alguém que queira me ajudar com a leitura também se sinta convidado, certo? Sendo uma atividade baseada na defesa de semelhante justificado por meio de explicação, que todos podem entender e avaliar a argumentação filosófica, procura se basear em um método racional. Ou seja, para que a gente tenha uma discussão, tenha um juízo de valor, por assim dizer, a gente busca um condicionante que é a questão racional. A racionalidade não é ir pelo lado emocional da coisa, com a raiva, com forma de vencer ou ser vencido, mas é usar a racionalidade. Tal atividade pode ser entendida como o próprio método racional. A palavra método de origem de um termo grego, métodos, que significa um caminho que se percorre. Para indicar um caminho, a palavra método aplicou seu significado para o modo como um saber se constrói em sua busca de encontrar conclusões. O fato, porém, de a filosofia operar com um método racional não significa que ela dispensa as emoções. Pelo contrário, muitos filósofos também emocionam as emoções e seus ouvidos e seus ouvintes ou leitores, mas o fazem de modo que as emoções sejam acompanhadas de reflexão ou de pensamento. Aliás, destas suas origens, o pensamento filosófico foi expresso na forma de que hoje se costuma chamar de literatura. Platão foi um dos maiores exemplos ao recorrer à narrativa da mitologia grega como forma de exprimir não apenas a beleza dos mitos, mas também a beleza do pensamento, que, no seu dizer, atingia a verdade de maneira objetiva. Mais próximos a nós, outros grandes exemplos de pensadores que produzem um pensamento filosófico de forma literária foi Jean-Paul Sartre. Então, Sartre, que nasceu no ano de 1905 e morreu no ano de 1980. Em alguns de seus livros, ele seguiu um método exclusivamente racional, tentando adotar apenas raciocínios objetivos como forma de convencer. Veja que Sartre ele era um dos primeiros, né, a ser entendido no nosso tempo, da filosofia contemporânea, como aquele que usa a questão do convencimento, principalmente nas suas obras. A gente vai ver também que não só Sartre, mas outros filósofos também, em outros períodos da história, fazia parte desse contexto, como Platão, que usava a mitologia como modo de convencer.
Então, esse medo que as pessoas têm de seguir uma religião, por exemplo, alguns parâmetros sociais, eles são adotados dessas experiências. Né? Que experiências são essas? De convencer as pessoas, induzindo ela a receber algum prêmio, por exemplo, ou a ser, sei lá, condenado por algo que não está cometendo, que não está seguindo naquela sociedade. Em outros, porém, outras obras, porém, procurou acionar também as emoções dos leitores, fazendo sentir cada um a sua experiência íntima, aquilo que era convidado a refletir. Por exemplo, o romance A Náusea, né, de Sartre, ele leva os leitores expressamente à existência, ou melhor, o que significa o ato de existir. Ele escreve em primeira pessoa, dando vida à personagem. Antônio Rocchetti. Rocchetti era um jovem, né, de cerca de 35 anos e escrevia um diário para narrar sua vivência na fase em que decidiu deixar o trabalho. A fim de escrever um livro sobre um personagem do século XVIII, Rocchetti sentiu a necessidade de escrever um diário, porque percebeu que a sua relação com as coisas e as pessoas estava mudando. Ele queria descobrir o porquê não suportava a vida de sua cidade e estava perdendo até o interesse pelo livro que escrevia. E ele vive a experiência vertiginosa que lemos no livro A Náusea, tá certo? A Náusea é um livro de Sartre. Note que Sartre, que pelo tipo de palavra que escolhe e o ritmo que dá, que procura despertar nos leitores a mesma experiência que teve Rocchetti, e que entende a experiência por meio do desentendimento, da quebra de costume de pensar as coisas classificadas segundo categoria que criamos para definir em grupos, ao perceber que todas as coisas são unidas pelo fato de existirem. Rocchetti dá-se conta de que ele mesmo é mais uma coisa entre as coisas, divide com elas e o pertencimento a essa massa que é a existência. Vem daí o seu espanto ou a sua vestígio e a perda de controle, de compreensão da existência. Como dizia Sartre, essa existência faz perder o fôlego. Pois, quando acordamos para o que significa estar no mundo, tomamos um susto. Deixamos de lado a inocência infantil e entramos em uma vida adulta, consciente, sem ilusão, mas também dotada da maioria de liberdade e capacidade de interferir no propósito, no próprio destino. Ao despertar nos leitores uma existência de desorientação e desconforto, Sartre faz conjuntamente refletir sobre a mesma existência como algo que vivemos, na qual não prestamos atenção. Tá certo? Tá ok, Beatriz, tranquilo. Então, gente, veja, né? Veja aqui uma observação. Voltou ao normal, Eduarda? Me confirma. Veja aqui, nós temos Platão, né? Lá da filosofia antiga, né? Platão ele foi antes de Cristo, que usava os seus modos de convencer na questão de uma leitura mítica, usando a mitologia propriamente dita como forma do convencimento. Outros filósofos eles vão usar a escrita para
identificar ou para propor o convencimento para os seus ouvintes ou para os seus leitores. Tá entendendo? O modo de convencer as pessoas, que era na mitologia, que fazia com que as pessoas tivessem medo, vamos dizer assim, de seguir aquelas tradições mitológicas, outros filósofos, ao longo da história, modificou o seu modo de agir, de pensar, tentando convencer as pessoas. Tá entendendo, gente? Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar, por exemplo, na página 43, abram aí na página 43, onde tem um modo discursivo, que é justamente sobre isso que a gente precisa compreender a questão de algumas tradições, né, e de alguns conceitos para que você convença a pessoa. Platão usou a mitologia, Sartre usou a literatura e usou a sua experiência de vida em um personagem que tinha no livro, né? Então nós escritores podemos também falar, criar uma situação com um personagem, né? Que não vai fazer contexto com a realidade do autor, mas o autor também ele pode colocar fatos reais de sua vida no livro. Então Sartre fez isso. Sartre, para convencer os seus leitores, ele colocou fatos reais de sua vida, fatos reais de sua vida no livro. Então, os advogados de defesa, os advogados de acusação, que nós queremos estar criando aí situações no nosso júri simulado, esse pessoal deve ter como um objetivo comum a todos, que é convencer. É um modo de convencer, é criar argumento, é criar situações. Se for foto, manda para mim, para a gente reproduzir, ou você reproduz em casa, se for vídeo também, áudio, coisas, elementos concretos com que a sua experiência, o seu método seja apresentável e seja convincente aos outros. Tá certo? Na página 43, dê uma passadinha aí na página 43, onde tem um ponto 1, que seria o método discursivo. Nós já falamos de Diógenes, né? Tem uma citação aí de Diógenes na página 42. Tem outros filósofos também muito interessantes na página 41, né? Que vocês depois dêem uma lidazinha com relação a esses filósofos que lá se apresentam, como tem uma citação já inicial do próprio Diógenes, tem também Sócrates, né? Que, dentro do seu modo de convencer, ele está sempre presente também na sua forma discursiva. A razão ou a construção da expansão racional do pensamento significam a elaboração de um discurso interno da pessoa consigo mesma ou externo da pessoa com outros interlocutores, tomando por base um conjunto de afirmação e negação que pode ser justificado e avaliado por todos os indivíduos e grupos que conhecem as regras seguindo na construção desse modo discursivo. O termo regra é tomado aqui em um sentido bastante amplo e remete a modo de justificar a articulação ou a correção entre as afirmações e negações de cada discurso. Não é uma regra matemática, como se a inteligência humana funcionasse do modo dos computadores, quer dizer, sem possibilidade de improvisar e de ter criatividade. Então, vocês vão ter, nesse modo discursivo, o contexto da criatividade. Está entendendo? O contexto da criatividade para convencer as outras pessoas. Tá bom? Assim, o funcionamento da razão é um processo em que as regras
são compreensíveis para todos aqueles que se dispõem a entrar na atividade de construir e avaliar um discurso. Falar um discurso, ter argumento de convencimento. Grande parte dos filósofos adota o método discursivo, pois procuram convencer por meio da construção de discursos construídos segundo regra que se encontra apenas na afirmação e negação que podem ser avaliadas por todos. Os jogadores desse discurso ou por meio da construção de um discurso com esse e pela ativação das emoções. Alguém gostaria de ler na página 44, por favor? Alguém? Tem algumas pessoas saindo, né, da aula, estou vendo aqui que vez e outra saem algumas pessoas da aula, infelizmente a gente não contabiliza essas pessoas que saem como um presente. A não ser que volte, né, e tenha uma justificativa. Caso a internet caia, vocês falem comigo no privado que precisou sair pelo fato da internet, né? Mas é importante, assim como a Alessandro, ele precisou sair, voltou, dê sempre essa justificativa, porque a gente está sabendo quem entra, quem sai, é muito importante, né? A internet não ajuda muito. Aí, caso vocês saírem e não tenham como voltar por conta da internet, sempre passa para nós uma justificativa, tá certo? Perfeito, Alessandro, tranquilo. Estou falando, Alessandro, com relação às pessoas que saem e não voltam mais. Porque às vezes a pessoa sai e não volta porque a internet não ajudou. Aí que a pessoa fala comigo no privado para não se perder, né? Para não perder a frequência. Aqui eu saí porque, tranquilo, Eduardo, é perfeito. Eu saí e voltei só uma vez. Tranquilo, não. Mas a gente vê quem volta, entendeu? A gente vê na hora que... Aqui tem uma mensagenzinha que sai daqui ao lado, acho que com vocês também. Que quando a pessoa sai, a pessoa vê, mas quando volta também. Agora, se não tiver como voltar, que vocês digam para mim. Alguém que eu gostaria de ler, por favor, gente? Alguém gostaria de ler? O primeiro parágrafo da página 44. Se alguém gostaria de ler, colocar aí no chat e eu, que eu vou começar aqui a leitura e depois vocês continuam. Nesse capítulo, procuraremos apresentar no método discursivo pondo-a em prática e não por meio de explicações teóricas sobre ele. Assim, o método discursivo pode ser reduzido ao uso de argumento. O primeiro passo necessário para compreender é dar atenção à atividade de reconhecer o argumento. Eu preciso reconhecer o argumento. Qual é o meu argumento? O meu argumento é de professor. Qual é o meu posicionamento como pessoa com relação a um tema político? Aí é um argumento pessoal. O meu argumento político como professor é fazer, com relação à política, qual é o meu argumento pessoal? Eu tenho um partido. Eu tenho as minhas escolhas partidárias democráticas. É um direito que me cabe. Qual é o meu posicionamento político como professor? O meu argumento é neutro. Para vocês, eu devo ser neutro. Por quê? Porque nesse argumento neutro, eu não posso convencer vocês a ter as mesmas escolhas que eu, de time de futebol, de política, de religião. Não. Mas eu tenho o direito a me expor com relação aos meus métodos. Né? Como pessoa, eu tenho um argumento. Como profissional, eu tenho outra. Tá certo? Então, vocês têm um posicionamento mais pessoal. Mas quando você está na escola, vocês têm o mesmo argumento que quando está em casa? Não, até a fala de vocês deve ser outra. Sempre de educação, né? E sempre levando para a escola aquilo que aprende em casa e vice-versa, né? É uma troca de valores. Então, vamos lá. Aqui vai ter aqui vai ter duas situações específicas, né? Vamos lá. Reconhecimento de argumento. Nos argumentos do raciocínio, tudo que é apresentado como justificativa recebe o nome de premissa. Marque esse nome no seu caderno, no seu post-it, né? Tem uma galera que gosta de post-it, eu gosto de fazer isso, ó. Eu gosto disso aqui, ó, desses papelzinhos, de reciclar folhas que não estou utilizando, recorto
e coloco as minhas anotações. Mais post-it top. 10. Coloque no seu post-it, na disciplina de filosofia, esses 3 argumentos aí, ó. Premissa, né? Premissa ou antecedente, trata-se de um ponto de partida ou do ponto de ou dos pontos de partida, que leva à conclusão que, por sua vez, chama-se de conclusão também consequente, né? Para bem avaliar o argumento, convém identificar a premissa ou as premissas que vêm de uma conexão. Em geral, os pensamentos são feitos de maneira compacta, quer dizer, não apresenta necessariamente todos os momentos os compõem. Para analisar, contudo, esse momento pode ser trazidos à tona. Quando uma ou mais premissas são claras, mas tomada de um certo como certas, daí elas o nome de pressuposto. Marquem aí no post-it de vocês premissa, conclusão e pressuposto. Analisamos, por exemplo, mesmo quem comete um crime merece respeito, porque é um ser humano. Olha aí, primeira teoria. E vamos colocar na prática. Mesmo quem comete um crime merece respeito. Observe que a conclusão está na primeira parte da frase, que a justificativa está na segunda parte. As partes são ligadas a uma construção. Por quê? Olhe, por quê? Esse porquê é muito forte, viu, gente? Marca aí esse porquê na sua mente. Não precisa marcar no post-it, não. Assim, o que eu expresso depois do porquê equivale à premissa, que com base afirmando no dito antes da conclusão. Além disso, essa premissa se fundamenta em 2 outras premissas não declaradas, que são o quê? Os pressupostos. Ou seja, não foi isso que eu quis dizer. Eu fui mal interpretado. Não foi isso que eu quis dizer. Então, quando você diz assim, não foi isso que eu quis dizer, então você tem que ter um argumento para comprovar que não está sendo coerente. Travando aqui, viu, gente? Tá me entendendo para mim. Estou percebendo que não estou legal. E um atraso muito grande no áudio. Não está acontecendo tudo no tempo real. Agora voltou normal. Vamos lá. Veja aqui, olha. Aqui nós temos o exemplo. Assim, essas premissas se fundamentam em 2 outras premissas que são declaradas por suposto que ele vale ao ser humano, merece respeito e que comete o crime não faz alguém deixar de ser um ser humano. Veja, todo ser humano merece respeito. É o quê? É um pressuposto. Cometer um crime não faz ele deixar de ser o quê? Um ser humano. É o quê? É um outro pressuposto. Aí eu tenho aqui a premissa: quem comete um crime é um ser humano. Conclusão: mesmo quem comete um crime merece respeito. A gente vai ter um outro argumento bem legal. A gente vai ter um outro argumento bem legal, que é na página 45, na última parte da página 45, que é a premissa, o pressuposto e conclusão. Aqui só tem uma premissa, que é o argumento de Kátia e o argumento de Michael. Aí vocês dêem uma lidazinha nisso aí, certo? Identifique o que é premissa e identifique aí o que são os pressupostos e conclusão. Mas, meu Deus, está ficando difícil, Reginaldo. Não estou entendendo nada nisso. Ô, coisa louca. Gente, premissa é o que eu digo. Eu vi Mariazinha na rua. É uma premissa. Mas é mentira. Mas é uma mentira. Pressuposto. Eu conversei com ela. Então, aí eu já tenho como provar. Ela vai confirmar isso ou vai negar?
Se ela confirmar que falou comigo na rua, não tem como ela negar que estava na rua e que eu a vi na rua. A conclusão é, para aqueles que estão ouvindo, eu vi Mariazinha na rua ou não? Se ela confirmar que não foi para a rua, mas que me viu aonde? Então, a conclusão é aquilo que eu tenho como resposta final. Premissa: início do fato, pressuposto, o meio, e a conclusão é a última fala. É o argumento final. Estão entendendo? Então, é assim. É justamente sobre isso que a gente tem a questão, por exemplo, na página 44, que tem a questão como esta porção de água não chegou a 40 graus Celsius, ela não ferve, ela não ferveu. Como é que eu tenho a certeza que a água ferveu? É se ela estiver acima de 100 graus. Reginaldo, eu boto água no fogo e ela não ferveu. Por que não ferveu? Porque ela não atingiu uma temperatura de 100 graus. Ela começou a comentar mexer alguma coisa, ficou agitada, está saindo alguma fumaça dela, da água, mas ela não ferveu propriamente. Ela só vai borbulhar mesmo, ferver mesmo, evaporar. Ela vai evaporar, quando ela começa a ferver, ela está indo embora, viu, gente? A água fervendo, ela está indo embora. Então, ela começa a evaporar, a ferver, quando ela está com 100 graus. E qual é a justificativa de que ela ferveu? Ela atingiu mais de 100 graus e ela evaporou. Se a água permanecer no fogo fervendo, ela vai embora. O óleo não. O óleo não vai embora. O óleo vai atingir uma temperatura extrema, a ponto dele mesmo pegar o seu próprio fogo, pegar o próprio fogo. Mas a água não, ela só vai chegar em 100 graus. Em 100 graus Celsius. E vai evaporar. Então, a justificativa para a água que chegou a 100 graus é porque ela ferveu. A água ferveu? Não sei. Ela chegou a 100 graus? Aí tem como dizer. Se ela ferveu é porque chegou a 100 graus. É essa a justificativa. Tá entendendo? Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Vocês dêem uma olhadinha aí na página 45. Eu não vou deixar nem a atividade dessa semana para vocês, não, viu? Respondam aquela que está lá, eu acho que está valendo ainda. Tem uma atividade lá para vocês. E tem para vocês dar uma olhadinha aí nos argumentos. Né? Dá uma olhadinha nos argumentos. Faça isso como atividade de vocês. Dá uma olhadinha nos argumentos na página 45 e na página 47 tem lá os tipos de argumento no modo discursivo, que é o silogismo, dedução, indução, analogia e argumento de autoridade. Tem uns padrinhos lá que vocês dêem uma olhadinha, tá certo? Aí, como a tarefa de vocês é realmente observar essas questões.